Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série 10 coisas. Vejam aqui em cima o vídeo das 10 coisas que não devem fazer no Japão, que já está aí disponível no YouTube. Há mais vídeos para verem aqui neste canal. Dou informação sobre história, património cultural, sociedade, economia, notícias do Japão, dicas para viajantes, quer estejam em turismo ou em intercâmbio, e, de maneira geral, a introdução aos estudos japoneses, mas de uma forma acessível e prática, que os artigos académicos e os livros são para outro departamento. Hoje estamos aqui com uma situação de luzes muito estranha, porque há alguma luz ali da janela, mas não muita. Eu liguei todas as outras luzes, mas depois só tenho luz de cima e parece que tenho aqui muito branco na minha testa. E não está lindo. Não está lindo, mas não interessa. O que interessa é o conteúdo. Então, as vossas perguntas são muito importantes. Estes vídeos normalmente respondem às vossas perguntas ou de alguma maneira vão ao encontro dos vossos comentários. Portanto, continuem a deixar aqui os vossos comentários em baixo. Vamos continuar porque este é o segundo vídeo das 10 coisas que não devem fazer no Japão. Portanto, o primeiro vídeo estava muito longo, acabei por falar só das primeiras 5. Estas são as outras 5 que vocês têm que saber. Manifestações de afeto e intimidade em público. Calma, não se stressem. Se vocês forem em lua de mel, vocês podem na mesma manifestar que estão em lua de mel. É só preciso um bocadinho QB. Mas isto é um contexto e eu vou explicar o contexto por trás. Então, os japoneses, isto é um excerto de um artigo que saiu no jornal em 2017, do Japan Today. Realmente, os japoneses não gostam de ver pessoas a dar beijos, a agarrar muito, enfim, a namorar na rua. Não é o forte deles. Porquê? Porque se vocês fazem isso, se vocês agarram, beijam, não sei o quê, um ao outro, não, vocês não estão só a fazer isso um ao outro. Vocês estão a fazer isso num espaço onde há outras pessoas. E num espaço onde há outras pessoas, isso vai atrair a atenção para vocês. As pessoas vão ver, vai ser impossível não olhar, e é isso, é esse sentimento de vocês estarem a invadir o espaço pessoal das outras pessoas que não é muito apreciado. Basicamente, não é bom no Japão vocês atraírem, não é bom no sentido em, não é o código social vigente vocês atraírem atenção para vocês próprios por nenhum motivo. Nem é por se vestirem de uma maneira super garrida e diferente dos outros, nem por se comportarem de uma certa maneira, nem por falarem muito alto, nem por andarem agarrados aos beijos. Estão a perceber? Portanto, não é nada em particular contra a intimidade. Eles não são frios, nem distantes. Meus amigos, há montes de namorico no Japão. Não é por aí. Mas estão a ver, é uma coisa que ofende porque é uma coisa que faz com que atraiam a atenção sobre vocês próprios e obriguem, entre aspas, as outras pessoas a verem o que vocês estão a fazer. Então, claro que em casos como quando as pessoas bebem álcool e os japoneses adoram beber a cervejinha a seguir ao trabalho, ficam mais desinibidas e como as pessoas sabem que depois de beber ficam mais desinibidas, isso é desculpável, mas não é o comportamento esperado. Este artigo foi um resultado de entrevistas e as pessoas que estavam a ser entrevistadas disseram que achavam, de uma maneira geral, que as manifestações de afeto dos japoneses eram assim, tone down, o botão do volume era regulado para baixo em relação àquilo que eles acham que são as manifestações de afeto dos estrangeiros. Mas os estrangeiros também não são todos iguais. E aqui introduz uma questão. Às vezes, para muitos japoneses, e mainstream, a opinião pública em geral, recolhida na rua, estrangeiro acaba por ser um bocado o arquétipo do americano, mas nem todos são assim, não é? Eu acho que os europeus latinos, portugueses, espanhóis e italianos, são bastante mais afetuosos do que os japoneses, em geral, em espaço público, mas, ao mesmo tempo, conseguem entender mais facilmente aquela coisa do peer pressure e aquela coisa de terem que se adaptar à sociedade e também, se calhar porque são, não sei, sociedades católicas, não sei se é por causa disso, mas entendem mais facilmente aquela ideia de, opa, faz o que tens a fazer em privado, mas em público controla-te. Do que, se calhar, os americanos, que não sei, têm uma ideia de eu quero fazer, eu tenho direito a fazer, é da minha liberdade de fazer. Estão a ver muito aquela cena de estão a limitar os meus direitos. Eu acho que os portugueses, italianos, espanhóis, quando lhes encaixam que isto é porque estás a ofender as outras pessoas, eles adaptam-se. Eu espero que sim. Eu espero que os portugueses também se adaptem. Portanto,
Namorar é muito bonito, vocês vão ver namorados, vocês vão ver sobretudo namorados nas festas populares, no verão, na rua, com yukata, vestidos de igual. Às vezes mesmo quando não é, com a roupa tradicional japonesa, vestidos de igual, de yukata, como está aqui nesta fotografia, mas às vezes é vestidos de igual, mesmo que seja com jeans e sweatshirt. Ah, porque acham que é fofo vestir igual. E cá entre nós, eu em Portugal também faço isso com o meu marido, está bem? A gente tem sweatshirts iguais e sai para a rua e vai ao supermercado assim, porque é fixe e estamos felizes. Portanto, façam o que vos der na gana, eles fazem. Mas dentro de um registro mais suave. Portanto, as pessoas dão as mãos na mesma, vocês vão ver casais de mãos dadas. Só têm que controlar as manifestações de afeto em público. Os mais novos às vezes aventuram-se e põem assim o bracinho por cima. Esta é uma fotografia tirada no meio da rua, antes de passar a passadeira por trás, claro, para eles não ficarem muito expostos. Sim, às vezes fazem coisas loucas, como pôr o bracinho por cima, ou pôr o bracinho, não, o bracinho na cintura, por acaso não vejo muito, mas sim. Mas pronto, estão a ver, não é amassar chumbo. Não, isso não vão ver e não façam. Ok? Quando as pessoas querem o chumbo, ah, vão para love hotels. Há uma grande, grande indústria de love hotels no Japão. Verdade seja dita, até é uma alternativa económica se vocês quiserem um hotel barato, porque estes hotéis são baratos e às vezes são à hora, estão a ver o estilo. Portanto, há muitos love hotels no Japão em todo lado. Como vocês podem ver aqui, 90 minutos são 2.700 ienes. Ah, Portanto, é acessível. Porquê? Porque as pessoas ou moram em apartamentos em que partilham a casa com outras pessoas, ou ainda moram com os pais, ou não querem que os vizinhos se ponham a conversar, e então vão por estes sítios quando querem intimidade. Ou só cantar karaoke e não saber para onde é que a coisa vai. Há muita indústria dos love hotels no Japão. É super normalizado lá, percebem? Não tem muita essa conotação. Namorar da escola, como é que é? Porque a criançada é mais difícil de controlar e os hormônios começam cada vez mais cedo. Opa, eu não digo que não haja, mas notem, nas escolas japonesas muitas vezes há proibição de namorar. Vou repetir. A minha eu, a minha Inês de 15 anos não lidaria bem com isso. Ah, que eu nunca tive problemas de afetividade e namorados. Portanto, eu acho que se alguém me dissesse que era proibido namorar, eu ria-me na cara das pessoas como What? Portanto, sim, mas no Japão é proibido namorar. Ahm, Depende das regras da escola, porque é assim, como os miúdos andam com as fardas da escola para todo lado, as regras da escola, que são aprovadas pelos pais, em reuniões de pais e pela direção da escola e tudo, isto é tudo, parece que é estranho para um país em que isto não se faz, mas no Japão é tudo perfeitamente legal. As regras da escola podem determinar o comportamento dos alunos fora da escola também. Porque os alunos normalmente andam com a farda da escola, então eles são identificados na rua pelas outras pessoas que sabem as escolas que existem ali, as fardas de cada uma. Olha, este é aluno daquela escola. Então, se verem o aluno a fumar, ou se verem o aluno a beber, ou se verem o aluno a namorar, a imagem da escola fica danificada. É a mesma coisa quando tem um trabalho em part-time, porque também há fardas do trabalho, portanto, também é o sítio do trabalho em part-time, porque há alunos do secundário que já trabalham em part-time. Portanto, normalmente, tanto as escolas como os sítios que os empregam em part-time têm regras acerca de como é que eles podem relacionar os colegas entre si. Então, na escola não podem namorar com colegas, no trabalho não podem namorar com colegas de trabalho. Isto misturado com já a tendência de não se ver manifestações de afeto em público e também uma crónica falta de acesso a planeamento familiar e uma crónica dificuldade de acesso a tudo o que tem a ver com controle de natalidade, faz com que no Japão os mais novos sintam-se, como é que eu ia dizer, que estão a pisar um risco muito grande e que é muito pisar o risco, e é muito esticar a corda, e é muito abusar da sorte, se fizerem estas coisas de uma maneira mais intensa e em público e a sério e tal. Então, sim, acontece, sim, há gravidez adolescentes na mesma, portanto há. Mas eu acho que é muito, muito diferente do que no mundo ocidental. Isto para dar um contexto. Isto foi um caso de uma rapariga que processou a escola, porque a escola basicamente expulsou-a ou convidou-a a sair, porque ela foi vista a namorar.
Então, isto tem consequências a sério. Claro que ela não estava a namorar sozinha, não é? Mas o que aconteceu ao rapaz, a gente sabe. Sétimo ponto desta lista de 10. Não podem fazer barulho depois das 22. Conforme os municípios, esta regra pode alterar-se, ou seja, em certas partes do Japão, em certas prefeituras e municípios e tal, em certas partes do Japão pode ser às 9, em certas partes do Japão pode ser às 11, mas normalmente é por volta das 10. Vocês não podem fazer barulho e o não podem fazer barulho, às vezes, não é assim tão fácil de entender o que é o nível de não podem fazer barulho. Então, aquilo que se considera basicamente como passível de fazer uma queixa, ou de ir falar ao senhorio, ou de ir falar com os vizinhos, ou de pôr um papel na porta a dizer, olha, não faça isto. Aquilo que faz as pessoas queixarem-se é diferente do nosso nível no mundo ocidental. Porque assim, aquilo que consideramos aceitável, aquilo que estamos dispostos a tolerar, é diferente daquilo que se está disposto a tolerar no Japão. Não, não há tolerância. Basicamente é isso, não há tolerância. Porque vocês têm regras para viver numa residência, vocês têm regras para viver num lote de apartamentos, num prédio, vocês têm regras para viver nos sítios e vocês não podem violar as regras. Nesse sentido, não há tolerância. Não há porque não podem. Eles não processam essa ideia. A ideia é um bocado. Eu já estive presente em discussões destas, felizmente não comigo, porque eu era todo muito. É assim, eu faço assim, eu não chatei ninguém, eu faço o que mandam. Não quero problemas aqui. Mas eu já estive presente em situações em que estavam precisamente a queixar-se. Olha, você trouxe amigos aqui para ontem à noite e fez barulho até muito tarde. E a pessoa estava a dizer, nós estivemos a conversar e a beber umas cervejas, mas não tivemos a ouvir música, nem a conversar muito alto, e foi só até às 11 da noite. Mas não pode, mas não pode, não pode. E ele disse, sim, mas vocês têm aqui a regra, mas a regra diz perturbar as outras pessoas. Eu não estava a perturbar as outras pessoas. Ou seja, um ocidental interpreta as regras. Um japonês executa as regras. Assim, eu sei que eu estou super a simplificar, não me matem nos comentários, mas basicamente é isso. Eles não interpretam as regras. As regras não estão lá para serem interpretadas. Ou tu entendeste e fazes, ou tu não fazes e tens um problema. E coisas como abrir e fechar portas, subir e descer escadas, ver a televisão com som, mesmo que seja baixo, às vezes até usar torneiras e puxar o autocolismo, por causa do barulho da água nos canos a passar pelos outros apartamentos. Usar aspirador, obviamente, é um grande não. E conversar dentro ou fora de casa. Aquela coisa do, não, as paredes são finas, não conversem em casa, saem e estão à frente do prédio a conversar. Não, porque as pessoas pelas paredes ouvem na mesma, pelas janelas ouvem na mesma. Então, este tipo de coisas que poderia eventualmente haver alguma tolerância se estivesse a ser feito num sítio qualquer do Ocidente, lá não há. Não façam, não abusem, por favor, não provoquem. É mau para vocês. Porquê? Hum? Então, não queiram problemas com os vizinhos, nem com o senhorio, nem com a escola, nem com o trabalho. Quem vos avisa, vosso amigo é. Estas coisas todas que eu estou a dizer, eu não estou a inventar na minha cabeça. Isto está super batido. Portanto, quando vocês chegam lá e entram para um trabalho, ou inscrevem-se numa universidade, ou são um aluno de intercâmbio, ou qualquer coisa, vocês vão receber este tipo de informações. Este é só um exemplo entre muitos do Japan Study Support. Adoro este nome, Study Support. Japan Study Support. Parece-me daquelas coisas tipo Alcoólicos Anónimos, grupo de apoio a os que estão lá. Information for International Students. Os International Students dizem, olá, meu nome é Maria. Ok, digress. Vou continuar. Vocês vão receber este tipo de informações. Neste caso é um website e até está em inglês e tal. E eu adorei ver este website. Eu não conhecia este website, mas estava à procura de websites que fossem assim particularmente exemplificativos disto. E que eles explicam assim de uma maneira quase paternalista. Vocês conseguem ouvir o som que vem dos outros quartos, portanto não pensem só em que no vosso quarto não estão a fazer muito barulho. Depois das 10 da noite, obviamente, não terem televisão. Avoid washing clothes or using vacuum cleaning at night. Portanto, nem usar a máquina de lavar roupa, que também faz barulho. E se ouvir a TV tem que ser com headphones. Não. E depois dizem, nós sabemos que os estudantes estrangeiros sentem a necessidade de conviver uns com os outros, porque estão todos lá, não é? São todos estrangeiros e tal. Mas, por favor, controlem-se e não se juntem depois das 10 da noite. Adoro a maneira passive-aggressive com que eles dizem isto. E depois, a última parte é mesmo Japão one-on-one, tão puramente. Isto é tão autêntico. If someone complains,
You are making noise. Vou ler isto com uma sotaque estrangeiro. If someone complains, you are making noise. You should earnestly listen. Portanto, não comeces logo a dizer que não. Porque eles escrevem isto, eles vêm de um lugar. They're coming from a real place. Eles escrevem isto porque eu próprio já presenciei esta situação. A primeira coisa que acontece ao típico ocidental que está lá é dizer: não, mas eu não estava a fazer assim tanto barulho. E depois justificar-se. Então, o que eles estão a dizer é: não negues. Começa logo por não negar, que é para não criar ali problema. Depois diz: vai falar com um professor ou um superior ou alguém, explica a situação, pede a opinião dessa outra pessoa, entende-se japonês ou que já está no Japão há mais tempo que tu, ask your Japanese friend or teacher for advice, e depois diz: do not react emotionally to solve the problem, for it cannot be solved in that way. Let it sink in for a while. Do not react emotionally to solve the problem. Não reajas emocionalmente para resolver o problema, pois ele não pode ser resolvido dessa maneira. Vamos deixar com isto e dizer-vos: isto até está suave. Isto até está, podia estar mais. Até está suave. Está lindo. Portanto, que o Japão tem barulho? Tem. O Japão tem montes de barulho. O que acontece é que há regras para o barulho, como há regras para tudo. O Japão tem estas carrinhas, que são a coisa mais irritante que existe, que são as carrinhas das eleições. Não há pachorra. Sabem a que horas é que as carrinhas das eleições começam a andar nos bairros com estes megafones todos para a frente e para trás? Às 5 da manhã. Porque as pessoas que trabalham acordam às 4. Talvez, não sei. É verdade que o sol lá nasce mais cedo. Por causa do fuso horário, não sei o quê. E porque eles não têm estes horários esquisitos que mudam de horas que nós temos cá. Mas estas carrinhas cortam-nos com megafones de votar num tipo que a gente não quer ver. E depois ele e as cheerleaders, não sei como chamar estas senhoras, de luvas brancas, metade do corpo fora da carrinha, a acenar às pessoas e a falar de coisas completamente fúteis. Estes programas das carrinhas nunca dizem exatamente o que é que eles querem, mas eles andam ali. Eles andem aí e fazem montes de barulho. Outra coisa que faz muito barulho são as pachinko. Lá dentro das pachinko e à porta. Portanto, vocês vão muito bem passear na rua. Se vocês estiverem a caminhar no passeio demasiado perto das portas dos prédios, eu tendo a ser assim, e as portas forem automáticas, vocês vão passar à beira da pachinko e quando a porta automática da pachinko abrir, quase literalmente vocês vão ser projetados pelo som que sai lá dentro. O volume é muito alto. O objetivo disto é tipo atordoar os sentidos das pessoas que estão lá dentro e eles entrarem em numbness e continuarem lá dentro a jogar e não se aperceberem do tempo que está a passar. É um volume muito alto. Portanto, quando as portas abrem, a rua é inundada de som e mesmo sem ser por uma pessoa que está a passar demasiado perto dos prédios e abriu a porta sem querer, as pessoas entram e saem, não é? Portanto, as portas vão abrindo. Eu acho que isto também é poluição sonora e, obviamente, salesman. Salesman no Japão. Eles têm megafones, eles gritam, eles falam e pior, eles interagem. Vocês são daquelas pessoas quando vão a um espetáculo, ou iam a um espetáculo, o mundo agora está muito diferente, mas tipo um espetáculo de circo, sei lá, um espetáculo de palco, um espetáculo daqueles em que, se vocês se sentam numa das filas da frente, vocês têm terror de que alguém vos vá puxar para ir para o palco fazer alguma coisa. Se vocês forem essas pessoas, tenham medo destes homens. Estes homens interagem. Eles estão a falar. E agora temos um produto, um pack espetacular que só custa 1000 ienes e não sei o quê. E você, a menina do casaco amarelo, que é tão gira e que tem uma amiga que também é tão gira, mas é muito gorda, devia perder peso. E você, tem umas botas da estação passada. Venha à nossa loja e compre as botas modernas. Eles falam, eles interagem. E depois o que é que acontece? Todas as pessoas que estão na rua, a menina do casaco amarelo, qual é essa? Vum! Todos para vocês para verem quem é que é esta. Tenham medo dos homens dos megafones, dos salesmen. Só o que eu vos digo. Portanto, poluição sonora no Japão existe. O que acontece é que há regras. Todos estes contextos são contextos legitimados. São desagradáveis, são, mas são legitimados. E, portanto, têm muito barulho. E os outros não podem ter barulho nenhum. Parece um bocado uma discrepância, um exagero, ou assim, muito mar, muita terra, mas é o que acontece.
Outra coisa em relação ainda ao barulho. Não é só o não fazer barulho depois das 22. Vocês não devem fazer. Vocês não devem fazer barulho eu diria nas redes de transporte em geral. Autocarro, comboio, metro, name it. Normalmente existem este tipo de avisos que diz para vocês porem o vosso telemóvel no silêncio ou porem o vosso telemóvel desligado. Antes tinham desligado, mas agora toda a gente tem smartphones e iPhones e não sei o que, as pessoas não desligam, põem só no silêncio, mas continuam a ver na internet, continuam a jogar coisas, etc. Vocês vão ver estes sinais. Levem estes sinais a sérios. Estes sinais não estão lá para enfeitar. Há multas se vocês estiverem a falar ao telefone, se vocês estiverem a jogar um jogo que tenha barulho, se vocês estiverem a ouvir música. E mesmo que vocês tiverem fones, os vossos fones não podem estar num volume que saia música. Portanto, todos vocês já tiveram ao lado de uma pessoa que tinha fones, mas que vocês estavam a ouvir a música toda que ele estava a ouvir na mesma. Não, isso lá não pode acontecer. 8. Este é muito problemático. E este ponto inserido aqui numa lista de 10 não vai dar nem para superficialmente abordar o assunto. Portanto, se vocês tiverem muitas dúvidas sobre isto, não é de estranhar. Escrevam as vossas perguntas nos comentários que eu depois faço um vídeo sobre isto, porque isto é um tema com muito conteúdo. Então, descurar a sua aparência e, nomeadamente, a sua forma física, como ela é considerada a boa forma no Japão. E é preciso fazer essa adaptação. Como ela é considerada a boa forma física no Japão, não tem nada a ver com ciência, nem medicina e nem o mundo ocidental em geral. Ok, nós podemos comparar, é sempre um bocado injusto comparar, mas podemos comparar e dizer, mas em geral no mundo ocidental há mais diabetes, há mais obesidade, as pessoas descuraram a sua forma física, não trabalham tanto fisicamente, estão em casa sentados o dia todo a fazer coisas. E de uma maneira geral, há maior predominância, estatisticamente, não é? Maior predominância de pessoas com problemas de excesso de peso no Ocidente do que no Oriente. E em particular do que no Japão. Então há qualquer coisa que eles estão a fazer bem no Japão e estarem mais magros e terem menos peso, há de ser qualquer coisa boa. Mas assim, no Japão é demais. É demais porque vai muito para lá do que aquilo que cientificamente é recomendado como saúde. Notem esta fotografia. A ideia da aparência e de boa forma física no Japão foi uma coisa que não foi sempre assim, está bem? Primeiro, é preciso frisar isso. Não foi sempre assim. Estamos a falar do Japão do século XXI, 2021. O Japão de 1940 era uma coisa completamente diferente, o de 1900 era uma coisa completamente diferente e isto não se aplicava. Eu não digo que possa ser exatamente o mesmo fenómeno que aconteceu no mundo ocidental, em particular na Europa, em que gordura era formosura, porque a generalidade das pessoas passava fome até à Revolução Industrial e mesmo depois da Revolução Industrial. Portanto, se não houvesse colheitas, as pessoas passavam fome e as classes mais elevadas eram mais gordas, portanto, ser gordo era bom. Ser gordo era ser rico, era não passar fome, etc. E, portanto, a imagem da beleza pendia mais para o excesso. As célebres pinturas do barroco, aquelas mulheres roliças, aquilo era a beleza, aquilo era uma mulher apetecível, aquilo era a ideia do que é ser perfeita. Porquê? Porque estávamos naquele regime, naquela sociedade. Ora, no Japão havia qualquer coisa parecida, no sentido em que plump, roliço, a ideia do cheinho, com bochechinhas preenchidas, com carne fofinha para apertar, era uma coisa relativamente bem vista, mas nunca ao nível do que foi no Ocidente. Portanto, a tendência deles sempre foi considerar o belo como um belo mais etéreo, mais à beira de desaparecer. E quando era plump, quando era roliço, com bochechinhas com carninha, com bracinhos com carninha, era sempre no sentido em que parece como um bebê. Parece, não é? Tem a pele esticadinha, é fofo como um bebê. Mas não no sentido de gordo. Essa ideia nunca existiu. A ideia de gordura e formosura não é japonesa. Então, como eles já vinham dessa tendência, depois, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, mas maioritariamente a partir dos últimos 10 anos, se calhar, 20 anos no máximo, é um exagero. Vocês já vão ver que é um exagero. Então, esta imagem que está aqui é uma imagem tirada. São duas imagens tiradas de revistas japonesas. Uma delas foi fotografada e foi posta no Twitter, mas foi originalmente colocada numa revista, acerca do que é que são as pessoas ideais. E no caso dos homens, eles focam-se tanto no físico como nos traços de caráter, e no caso das mulheres, focam-se mais no físico.
Aquelas fotografias do antes e depois, do before and after das mulheres, são quase ridículas, porque assim, aquelas raparigas na sua versão before, na sua versão antes, não têm problema nenhum. Ok? Aquelas raparigas têm uma aparência completamente normal e são giritas e ficariam bem em qualquer tipo de roupa. Está bem, pronto, quiseram perder peso, perderam, bom para elas, estão mais felizes assim. Se estão mais felizes assim. Mas o problema do Japão é que existe uma enorme pressão social e não há a percepção de se estão felizes. Não há aquela ideia do, opá, se tu queres perder peso, perde. Se tu queres fazer exercício para estar feliz, faz. Uh, Género. Tu, como pessoa, és uma coisa. O teu peso é outra. E não é o teu peso que determina o teu valor como pessoa. Isto é ponto assente, até para não haver problemas de distúrbios alimentares e outras coisas, não é? Isto é ponto assente no mundo ocidental. Não é ponto assente no Japão. Não é de todo. As pessoas no seu dia a dia, e particularmente as mulheres, sentem uma pressão tal para estarem abaixo do índice de massa corporal saudável, abaixo desse, que é inimaginável numa sociedade ocidental. E eu acho que é excessivo. E se vocês forem para lá viver e tiverem, por exemplo, uma relação complexa com a comida e o exercício e a imagem do vosso próprio corpo, têm que se reforçar nesses aspectos, têm que reforçar a vossa psicologia nesses aspectos, têm que aprender a ter comportamentos saudáveis, porque vocês vão sentir-se pressionados nesse sentido. Em relação aos rapazes, e esta fotografia desta revista é particularmente ridícula nesse ponto, porque para além de haver a pressão também da magreza, ainda há a pressão da personalidade e dos gostos e da posição na sociedade. E também não é justo. Também não é justo para os rapazes japoneses, verdade seja dita. Então, analisando este gráfico, a proporção de mulheres que querem perder peso neste gráfico, notem que se vocês tiverem entre 20 e 29 anos e forem japonesas ou tiverem a viver no Japão, se vocês estiverem abaixo do peso, underweight, ainda assim 28%, praticamente 30%, thinking of losing weight. Queriam perder peso. Again, vamos tomar uns segundinhos para refletir nisto. Jovens, mas adultas, mais de 20 anos, com idade para raciocinar pela sua própria cabeça, estão abaixo do peso saudável, medicamente, clinicamente. E ainda assim, 30% dessas querem perder mais peso. Os que estão no peso normal, medicamente. 62% querem perder peso. Assim, dizer que 85% dos que estão considerados obesos querem perder peso, eu ainda poderia dizer que esta sociedade está extraordinariamente consciente de que a obesidade pode trazer problemas de saúde. Não, mas isto é mais do que isso. Olhem para as estatísticas. Outra. Principais problemas relacionados com a saúde e hábitos de alimentação em mulheres jovens. Young women. Mas não é adolescentes. É mulheres jovens a partir dos 20 anos. Principais problemas relacionados com a saúde e alimentação. Aumento de casos de peso insuficiente. 21,5% peso insuficiente, abaixo do índice de massa corporal recomendado e também muitos outros problemas relacionados. Não é só a massa corporal que é fraca, é depois uma série de outros problemas. Anemia, a baixa densidade óssea, etc. Insuficiente consumo de calorias por dia, insuficiente consumo de vegetais, insuficiente consumo de cálcio, portanto, vai tudo ter osteoporose, insuficiente consumo de ferro, insuficiente consumo de fibra, alta taxa de saltar refeições, e em particular o pequeno almoço, 25% não tomar o pequeno almoço, alta taxa de comer almoço on the go, portanto, ready-made, comprado em loja de conveniência, 41%, quase isso normalmente a nível nutricional não é equilibrado, portanto, se há um menor intake de comida, significa que aquela que se come tem que ser de melhor qualidade, porque senão não tem os nutrientes que precisam. E depois, mesmo estando a sua forma física normal, muitas pessoas descrevem-se como gordas. 66,7%. Quando estão normais.
Ok, isto é muito problemático no Japão e eu, como sou mulher, acho que isto afeta particularmente as mulheres também. Mas há outra coisa, não é só o peso. O título deste gráfico é um bocado enganador, porque o gráfico é um assunto sério. Há uma redução da altura da população japonesa, e também há uma redução do tamanho no nascimento. Portanto, existe uma correlação que já toda a gente conhece, que os bebés que nascem grandes tendem a ser pessoas maiores. Eu nasci com praticamente 4,5 kg. Eu nunca ia ser petite. Não. Eu nasci com 4,5 kg. Vou frisar isso. Claro que agora tenho um peso alto. Também nunca fui levezinha. E tenho quase 1,80 m. Portanto, eu nunca vou ser uma pessoa pequenina. No Japão, tenho que own it, não é? I know I'm big. There's a lot of me to enjoy. Então, no caso do Japão, o que acontece é que existe uma identificação entre o ser perfeito e o, basicamente, ocupar pouco espaço. Porque não é só o peso, é também a altura. Cada vez os bebés nascem mais pequeninos e os bebés que nascem mais pequeninos tendem a ser pessoas também mais baixas e mais pequenas. E, portanto, notem neste gráfico como as duas curvas se intersetam, não é? A azul mais claro está o peso, bebés que nascem com peso baixo. O número de bebés que nascem com peso baixo, ao longo dos anos, aumentou. A azul mais escuro está a altura média do homem adulto em centímetros. Portanto, a altura média do homem adulto em centímetros ao longo do tempo diminuiu. Está diretamente relacionado com os bebés nascerem mais pequeninos. Portanto, a vossa aparência e forma física no Japão, posta em contexto do resto da sociedade japonesa, está a lidar com este contexto. É esta a bubble que se passa. Portanto, privilegiam o que é pequenino, o que é baixinho, o que não tem muito peso, o que ocupa pouco espaço. E isso é cada vez mais visto como a perfeição da pessoa. E isso é cada vez mais visto como a boa forma. E é altamente disfuncional, mas é a realidade. Uma curiosidade, eu convido-vos a verem esta tese, é a tese de licenciatura em Estudos Japoneses, e está disponível pelo link que vocês podem ver aqui, da Ksenia Vassileva. Será assim que se diz o nome dela? Não sei. Mas é uma tese interessante, está muito resumidinha e vocês podem ver outras particularidades da aparência e da considerada boa forma no Japão, como por exemplo o shaving, não é? O rapar os pelos da cara, do peito, dos braços. Dos braços, minha gente, dos braços. Eu tenho uns braços de mulher latina. Está bem, isto tem penugem. Não é muito, mas tem. Não vou pôr-me aqui a pôr uma gilete, mas elas põem. Elas põem e eles põem. Toda a gente põe. É suposto fazerem isto. É suposto também agora, não era suposto sempre. As pessoas gastam rios de dinheiro nisto e se vocês forem lá para viver longo termo, depende um bocado da vossa personalidade, mas vocês têm que ter em conta que vão pelo menos sentir pressão para fazer isto. E depois se fazem ou não, depende de como é que vocês encaixam a diferença. Eu, como já viram, estou muito bem resolvida na minha diferença e em não me querer confundir com os japoneses. Eu tenho que agir de uma maneira japonesa a nível, por exemplo, profissional, mas há ali uma linha que eu não atravesso. Mas isso é com cada um. Cada um vê as suas flexibilidades. Portanto, sim, há o fenómeno do kagao, que é cara pequena e afunilada. Quanto mais em V, menor. Cara pequena é um compliment, é um elogio. Portanto, se as pessoas disseram, tu tens a tua cara tão pequena, a tua cara é tão pequenina, as tuas feições da cara são tão pequeninas, é tão fofinha, é tão kawaii, isso é visto como, isso é um elogio no Japão, dizerem que tem uma cara pequena. A mim nunca me dirão isso. Portanto, as feições serem o mais criança possível. Basicamente é isso. Vocês parecerem cute, parecerem adoráveis, fofos, pequeninos, o mais parecido com crianças possíveis. Isso é cada vez mais o ideal da boa forma e o ideal da beleza no Japão. Depois, a nível de como é que as pessoas se vestem e tal, e se vocês forem para lá para trabalhar, em particular para trabalhar, vocês têm que adaptar-se ao dress code. O dress code é super importante. Agora, não estou nisto, né? Mas não estou no dress code, não estou no Japão. Mas o dress code lá é importante e quando estou lá, adapto-me. A menos que seja tipo estar uns on the road, não é nos tours. Aí, visto o que for confortável, se houver essa flexibilidade. Mas mesmo assim, pelo menos a nível cromático, vocês vão ver nas minhas fotografias, nomeadamente nos vídeos da viagem a Goa. Até vou pôr aqui em cima. A nível cromático, estamos todos muito uniformes.
Então, mas quando os alunos, quer dizer, já não são alunos, já terminaram a universidade, vão fazer as entrevistas de emprego, normalmente vestem estes fatos que vocês podem ver aqui ao lado. Aqui ao lado. Isto tem espelho. Vocês podem ver ali na outra ponta os fatos que os alunos usam quando estão na fase das entrevistas de emprego, que eles até vão começar a fazer as entrevistas quando ainda são alunos. Portanto, antes de terminarem o último ano letivo, já vão a entrevistas de emprego, mas tem de ser sempre com estes fatos. Todas as marcas, todas as lojas vendem estes conjuntos. Chama-se fatos para recruit suit, fatos para recrutas. Depois, quando já estão num ambiente de trabalho mais corporate, já podem, não precisam de estar completamente de fato, a maior parte das vezes não precisam de estar de fato, mas têm que estar ainda suficientemente formais, não é calças de ganga e sweatshirt. E depois há muitas ocasiões na vida das pessoas em que há fatos particulares para se vestir, as fotografias da formatura, as fotografias do casamento, há fatos especiais. Há aquela ideia da farda, de que é uma maneira específica de se arranjar, de se vestir, incluindo o cabelo, incluindo se tem barba, não tem, não tem, nunca tem barba. Mas o mais estranho é que as mulheres também fazem shaving. Acham que isso faz bem à pele do rosto. São culturas diferentes. Nono, ignorar a etiqueta. Eu já falei aqui, as regras são importantes. Aquilo que é considerado etiqueta ou boas maneiras, comportar-se da maneira educada, polite, é mesmo muito importante. E eu arranjei aqui um póster do Metro de Tóquio que é particularmente giro, que é basicamente sobre as pessoas darem aquela coisa do saírem da carruagem, deixar os outros sair, portanto, comportarem-se de uma maneira educada. Isto é mais do que eficiência. Porque assim, eficiência seria simplesmente dizer afaste-se da porta porque as pessoas precisam de entrar e sair. Não entupa a porta, não bloqueie a porta. Mas isto é mais do que isso. Há uma incitação, e muito voltada para o estrangeiro. Vocês veem que o homem que está ali é loiro, tem óculos e é claramente um estrangeiro. Há uma incitação a comportar-se de uma maneira extra bem educada, extra etiqueta, para transmitir uma sensação de afabilidade e agradabilidade, do ambiente. Portanto, vocês não falam alto, vocês não falam ao telemóvel, vocês não são rudes, vocês tendem a não empurrar, nem bloquear caminhos, vocês não se dirigem diretamente às pessoas, idealmente vocês não tocam nas pessoas. Vocês são todos muito educados, como numa espécie de filme dos anos 50. há uma, há uma, há uma expressão que eu não gosto muito de usar, porque eu acho que ela é muito redutora e até pode parecer um bocado agressiva ou xenófoba ou racista, que é de serem como robôs. Não é bem de serem como robôs. Claro, os japoneses são seres humanos. São pessoas. Eu não faço estes vídeos para criticar a sociedade. Faço estes vídeos para vocês perceberem que existem sistemas de funcionamento na sociedade japonesa que têm uma origem histórica, que têm um contexto cultural. Os japoneses são instruídos desde tenra idade que o A, que é a harmonia do grupo, é o mais importante. E é por causa disso que não se perturba a harmonia coletiva falando alto ou bloqueando a passagem do comboio. E é por isso que se deve enfatizar este ambiente em que toda a gente se sente bem, se sente acarinhada, se sente segura, através de comportamentos que são expectáveis. Os comportamentos que não são expectáveis introduzem fricção nesta ideia de que todas as relações devem ser suaves e fluir. Os japoneses têm muito aquela imagem de que fluir, a conversa fluir, as relações fluírem e não haver um entupimento e não haver uma sensação de coágulo e de estranheza. Há uma resposta quase sensorial e física a essa. Eles têm uma expressão que se pode traduzir à letra por coágulo. Já não sei se é boroboro. É uma expressão que é quando as relações das pessoas deixam de ser fluidas. Ou quando aquilo que se ia fazer, pode ser dar um cartão, pode ser fazer um cumprimento, pode ser fazer uma chamada telefónica, que era uma coisa que era suposto ser fluida, fácil, começar, decorrer e acabar de maneira expectável, quando há um problema ou uma reviravolta ou as coisas não correm como as pessoas esperam e fica-se com aquela sensação de azedume. E que eu digo isto assim porque para eles é mesmo uma sensação física. Para eles, porquê? Porque não são fundamentalmente diferentes de qualquer outro ser humano, mas são educados assim.
E a sociedade funciona assim, e os valores da socialização primária na família e da socialização secundária na sociedade em geral e nas escolas são aquilo que fazem depois as regras não escritas nas quais uma sociedade funciona. Portanto, há uma explicação, ou há várias explicações por trás de ser importante que vocês não ignorem a etiqueta quando lá estão. Isto vai ofender as pessoas, vai ofender aquilo que eles acreditam que é a ordem na qual o mundo funciona. E, francamente, se vocês se querem dar bem lá, funcionem como eles funcionam. Basicamente é essa a minha recomendação. Em relação a cumprimentar as pessoas, não devem tocar fisicamente nas pessoas, a menos que elas vos incitem a isso. Mas devem partir do princípio que os cumprimentos são feitos ou com vénia ou com acenar, assim. Não partam logo para o abraço e para o beijinho, por mais portugueses por mais tipicamente português que isso seja, porque a outra pessoa pode não estar preparada para isso, não querer fazê-lo, porque isso realmente não é costume no Japão. Nem passou bem em que a pessoa contacta diretamente é assim muito comum, diria eu. A vénia é sem dúvida o mais comum e o adeusinho no ar, o adeusinho feito no ar. Claro que os japoneses também fazem faux pas, também fazem as suas gafes de etiqueta. E estas fotografias ilustram bem isto. Apesar de vocês terem anúncios, quais são os lugares prioritários nos transportes públicos, por exemplo, há sempre aquele grunho ou aquela totó que se senta nesses lugares e não dá prioridade. Lá está às grávidas, às acompanhantes de crianças de colo, como esta fotografia bem ilustra. Esta fotografia está num contexto de não sejas este grunho, independentemente da nacionalidade. Mas há certas coisas que vocês vão apanhando no Japão e que se nota que são etiquetas, são regras de boa educação, que não são necessariamente as mesmas regras de boa educação cá. Por exemplo, uma delas é em relação a quando as pessoas estão constipadas. Estou a pensar nisto agora. Não porque esteja, graças a Deus não estou, mas já lá estive constipada e uma das coisas que eu faço quando estou constipada é assoar-me. Porque estou entupida, tenho muco e preciso de me assoar. Ora, mas eu sei que eu não posso assoar-me assim em público, nem no meio da rua, nem no transporte público, nem no escritório onde estou a trabalhar naquele momento, nem nada. Tenho quase que me esconder como se fosse meter para a veia para me assoar. Um, e, porque os japoneses acham isso muito mal. Portanto, essa é uma daquelas coisas que aprendes estando lá. Mas algumas regras de etiqueta são, por exemplo, ao nível de coisas como o comer, o manter os, como vem aqui nesta senhora da fotografia, não, eu nunca sei como apontar para aqui. A senhora da fotografia, manter os cotovelos muito perto do corpo, segurar a comida, por exemplo, eu tenho aqui uma caneca, não é igual a esta, mas segurar as coisas com as duas mãos, mesmo que seja a taça do arroz, segurar a taça do arroz com uma mão, os pauzinhos com a outra, segurar as coisas com as duas mãos muito perto do corpo, lá está, não ocupar espaço, não espraiar o espaço, quando está a sentar em algum lado, não abrir as pernas, quando está a fazer alguma coisa, mesmo que seja comer, não abrir os braços, ocupar pouco espaço, conter-se. Conter-se. Um, também há etiqueta nas ocasiões sociais em relação a servir o vinho, o saquê ou a cerveja a outra pessoa. Normalmente a pessoa não se serve a si própria. Esta coisa do agarrar no copo, agarrar na garrafa, pôr a coisa, seja água, cerveja ou for, e beber, e voltar a passar o copo, e se calhar por outra vez, é visto para eles como nível viking. Este é tipo, que bárbaro! Não, não se faz isso. O que se faz é a pessoa bebe e põe normalmente a caneca num determinado sítio. Quando bebe e está quase a acabar ou já acabou, põe, por exemplo, num sítio ligeiramente diferente. Um bocadinho mais à sua frente. E a pessoa que está a conversar à frente também estava a conversar, mas estava com no burro no cigano. Também estava a ver o nível do copo. E quando vê que o copo do seu colega está a ficar vazio, toma a iniciativa de o ir encher. A pessoa não enche o seu próprio copo e bebe. Não, a pessoa está constantemente a ver a necessidade do outro e vai enchendo o copo do outro antes dele pedir. Ninguém pede também. Vocês têm que aprender estas coisas para estar no Japão. Também há etiquetas e boas maneiras nos banhos termais, nas onsen, e isto é profuso. Há uma profusão de guias de como se comportar em onsen, em termas, por maioria de razão, porque estamos a falar com coisas que os ocidentais geralmente estão menos habituados a fazer, porque envolve nudez, envolve terem que dar-se banho a si próprios antes de entrarem na banheira da onsen.
Portanto, as pessoas têm que se lavar com sabonete, shampoo, não sei o quê, esfregar, enxaguar todos outra vez. E só quando já estão limpos é que vão para a água quente. A água quente funciona para relaxar o corpo, não para lavar. E, portanto, há uma série de regras que se tem que dizer. Outras regras convenientes é a maior parte das pessoas que nunca usou termas e nunca esteve nas onsen japonesas, em particular, não sabe, por exemplo, pode ficar um bocadinho lightheaded, pode ficar um bocadinho, já não sei, com a pressão em baixo. Acho que o que acontece é que a pressão baixa com estar mergulhado na água quente, particularmente se for muito quente ou se for muito tempo, então pode acontecer ficarem assim tontinhos ou desmaiar e pode ser perigoso. Então tem que beber água antes, tem que estar hidratado, não pode estar demasiado tempo. Enfim, há montes de guidelines, há montes de regrinhas para utilizar as onsen. Algumas porque são práticas, mas muitas das outras porque são regras que as pessoas não sabem e que têm a ver com untar a toalha, não sei o quê. Comidas, a mesma coisa, não ignorem que é altamente mal visto no Japão vocês andarem a comer no meio da rua eternamente. Mesmo quando há festivais de rua que vendem a comida na rua, é suposto vocês comprarem em pequenas quantidades e comerem por ali, à volta da banquinha. Até porque se vocês quiserem deitar o lixo fora daquilo que comeram, o lixo está ali, na banquinha. Portanto, vocês comem por ali, não andam no meio da rua com um pau no espeto que pode ofender alguém. Tá? O que eu acho que é lindo é, mais recentemente, no Japão, criou-se uma série de pósteres para os comboios. E os pósteres foram feitos neste estilo lindíssimo, que é o estilo do ukiyo-e, que é o estilo da gravura tradicional japonesa. Então, quando a gente olha para eles, a primeira coisa que a gente pensa é, isto é uma gravura antiga, mas depois percebe, não, isto é um comboio, aquilo é uma carruagem do metro, calma, isto não é uma coisa assim antiga. Mas parece, está extraordinariamente bem desenhado, e as legendas são uma moca. Portanto, uma diz assim, por favor, não faça, não tenha comportamentos barulhentos. E outro diz, por favor, basicamente não ande sem olhar para onde está a andar porque está a fazer o scroll no telemóvel. Esta é uma Oiran, que não é uma geisha, é outra coisa diferente. Que eu não sei como é que uma Oiran, se tivesse um telemóvel, conseguiria andar a olhar para ele, porque eles têm uns tamancos gigantescos e para andar tinham que andar com a mãozinha no ombro de uma pessoa. Mas está muito bem pensado e, sobretudo, está muito bem executado. São lindíssimos estes posters e realmente captam a vossa atenção. 10º e último ponto desta lista. O ir primeiro e depois logo se vê. Adoro essa expressão tuga, tão tuga. Oh, é para vamos explorar. Ou então, eu não sou de fazer planos. Adoro isso. Eu não adoro, estou a ser irónica, obviamente. Eu não sou de fazer planos. Eu vou e depois descubro. É assim, se vocês realmente são felizes assim, sejam felizes. O mundo tem lugar para toda a gente. O mundo tem lugar para todas as maneiras de pensar, sentir e viver. Sejam felizes, amor e paz para vocês. Na minha opinião, que, salvo seja, não é completamente desprovida de experiência, eu acho que o Japão não é o sítio ideal para ir primeiro e depois logo se vê. E eu tenho direito a dar as minhas opiniões no YouTube, porque isto é o meu canal. Se vocês não concordarem com elas, não concordem, mas eu não estou a dizê-lo para ofender ninguém. Estou a dizer porque é a minha opinião e é informada por alguma experiência. Vou-vos dar só um exemplo prático relacionado com os transportes, precisamente, no segue da apresentação anterior. O Japan Rail Pass é uma daquelas coisas que a maior parte das pessoas está a planear uma viagem ao Japão, vai se cruzar com esta informação de que existe um passe de transportes no Japão da companhia Japan Rail, não é válido para todos os comboios, mas é válido para os comboios da companhia Japan Rail e que permite às pessoas utilizarem um número ilimitado de comboios da linha Japan Rail durante um determinado período de tempo. Então, o que conta é o determinado período de tempo, mas a quantidade de comboios que vocês podem utilizar é ilimitada, em valor e em quantidade, e em trajeto, e em quilómetros, e em tudo. Então, pode ser de 7, de 14 ou de 21 dias, o Japan Rail Pass. E a questão aqui do ir primeiro e logo se vê não funciona para o Japan Rail Pass é que o Japan Rail Pass, no seu formato original e na sua maior conveniência de uso, só pode ser comprado fora do Japão.
Vamos já dizer alguns. Mas Inês, abriram os escritórios do Japan Rail Pass em que tu podes comprá-lo no Japão. Podes, mas há condições. E não é igual ao Japan Rail Pass que se compra antes de ir para o Japão, em termos de uso. O Japan Rail Pass que dá vantagens a quem vai fazer turismo no Japão é aquele que se compra antes de chegar ao Japão. Ele tem que se comprar ou pela internet ou através de um dos revendedores autorizados, neste caso na Europa. Ele tem que se comprar antes de estar fisicamente no país. A partir do momento que vocês aterram o aviãozinho, já não dá. Essa é uma daquelas coisas que, se não tiverem preparado, olha, paciência. Outra coisa, saiu logo, eu fiz vídeos aqui neste canal sobre isto que eu vou dizer a seguir. Saiu logo em 2019 a regra de que ia mudar a permissibilidade da utilização de bagagens no Shinkansen. Eu avisei, montes, logo em 2019. Porque esta regra ia entrar em vigor em maio de 2020. E não sei se se lembram, nessa longínqua era, que era 2019, toda a gente estava a pensar que o Japão ia realizar os Jogos Olímpicos em 2020. E toda a gente estava a pensar que 2020 ia ser um ano em que o Japão ia ter muito turismo. E, portanto, a regra sobre as bagagens no Shinkansen ia ter muito impacto, porque estava-se a prever que tivesse muito turismo internacional. E os turistas internacionais são aqueles que levam as malas grandes. E andam no Shinkansen, por causa do Japan Rail Pass. Então, a regra sobre quais são os limites das dimensões da bagagem que se pode utilizar sem ter feito uma reserva prévia saiu cá para fora e eu informei isso logo ali em setembro, à volta de agosto, setembro de 2019. Portanto, bagagens cujas medidas de altura, espessura e largura, todas somadas, o A mais B mais C, seja 160, são as bagagens que são permitidas entrar no Shinkansen, sem se vocês preocuparem mais com isso. Se a vossa bagagem, somando isto tudo, for mais do que 160, não. Tem outros tipos de alternativas. Tem muitas alternativas. Não vou entrar aqui nas alternativas todas, mas basicamente tem alternativas. E se as pessoas aparecessem no Shinkansen com o Japan Rail Pass ou com um bilhete comprado e tivessem uma mala grande, maior do que estas medidas, elas realmente não podiam entrar no Shinkansen. Tinham que ou ter feito a reserva, ou ter comprado o suplemento de bagagem, etc. Havia muitas alternativas. Então lá está. Esta é mais uma daquelas coisas em que ir e depois logo se vê não funciona. Por exemplo, vocês querem fazer um percurso, tem uma coisa marcada no sítio para onde vão, que até pode ser uma coisa com hora, ou pode simplesmente ser vocês querem lá chegar a determinada hora porque querem lá fazer qualquer coisa. E depois chegam à estação e, porque têm a mala, não podem entrar naquele Shinkansen. E no outro, e no outro, e no outro, porque entretanto os lugares reservados já estão cheios e só podem entrar no Shinkansen daqui a 2 horas. E depois, se entram daqui a 2 horas, já não chegam à hora que vocês queriam chegar. Estão a ver? Mas bom, tem muitas, N situações em que ir primeiro e depois logo se vê não funciona. Isto é um país de planear as coisas. E também é um país em que, se vocês planearem as coisas, ou se vocês souberem de antemão quais são estas miudências, vocês podem desfrutar. E o cerne da questão aqui é esse. Vocês podem desfrutar muito mais do Japão. Vocês podem curtir muito mais do Japão. Então a minha perspectiva é a seguinte. Porquê comprar um problema quando podem preparar uma solução? Porquê insistir em ir e depois logo se vê? Quando vocês podem aprender sobre o Japão antes de irem e depois estar lá e curtir muito mais o país. Porque já não estão a ver constantemente coisas que vos incomodam ou afetam. Estão simplesmente a ver coisas para as quais vocês já se prepararam. É essa a minha perspectiva. Então, coisas que a mim também, como eu vos disse, tenho mais do que 1,75 m, me afeta é os tetos, em geral, os tetos, as traves, as portas, tudo o que normalmente bate aqui. Estes meus amigos, ainda que acontece pior do que eles, como podem ver nas fotografias que estão aqui em cima. Mas sim, este é o tipo de coisa que acontece, por exemplo. Aqui ao lado tenho um gráfico que eu escolhi porque achei muito elucidativo. Primeiro porque é de uma boa fonte. E depois achei muito elucidativo para o estilo de coisas que vocês, se prepararem, não custa nada. Mas se não se prepararem, é capaz de estragar um bocado o vosso dia. Aquilo que foi indicado percentualmente como as queixas, digamos assim, ou os reparos, mais nesse sentido, os reparos predominantes nos visitantes estrangeiros ao Japão. Isto foi compilado em 2019, é extraordinariamente recente. Não é daquelas coisas tipo, isto era assim há 10 anos, mas agora já não é. Não.
Isto é atual. Então queixam-se do quê? De falta de caixotes do lixo. É do que se queixam mais. Mas eu já expliquei neste vídeo, vão ver o vídeo, já expliquei neste vídeo, que existe uma solução super fácil para isso. Está bem? Vão ver o vídeo. Depois, incapacidade de comunicar com o staff dos hotéis. Ou seja, as pessoas partem do princípio, mas o staff dos hotéis sabe falar inglês, pelo menos. Não. Reparem, esta é a segunda queixa mais frequente dos visitantes estrangeiros no Japão. O staff dos hotéis normalmente não sabe falar inglês. Usar transportes públicos. Deduzo que isto significa usar transportes públicos sem ter ninguém a ajudar-te a a usar os transportes públicos. Portanto, quando estás completamente sozinho e tens que desenrascar-te sozinho. Lá está. O tal que vai primeiro, depois logo se vê. Sim, isso é difícil. Falta de sinais em outras línguas que não sejam japonesas, falta do Wi-Fi, portanto, free public Wi-Fi. Isso normalmente não é no Japão. Não quando comparado com aquilo que é o normal nos países europeus, em que se apanha sinal do Wi-Fi gratuito em qualquer lado. Ou há vários tipos de sistema. Por exemplo, aquela coisa que nós temos em Portugal, se nós temos um contrato com uma operadora telefónica, nós conseguimos o Wi-Fi dessa operadora telefónica onde quer que nós estejamos, mesmo que seja fora do router da nossa casa. Apanhamos noutros sítios. Não, lá isso não acontece. Vocês ou compram um router portátil para vocês terem convosco, ou praticamente não vão apanhar o Wi-Fi lá nenhum. Os americanos e os canadianos também me diziam muito coisas do género: mas tens Wi-Fi no Starbucks e não sei o quê. Não, tu tens acesso a Wi-Fi no Starbucks, mas tens que pôr lá o teu cartãozinho de crédito no website quando entras e depois eles descontam do que é que tu usaste. Portanto, tens direito ao acesso, não tens direito ao uso. São duas coisas diferentes. Usar outra das queixas frequentes. E são tudo coisas que são super relevantes para quem está a circular no território, não é? E é estrangeiro, mesmo que não seja residente permanente, mesmo que esteja só a passear. Usar cartões de crédito para pagar coisas. Isto é em relação a pagar coisas, porque usar as máquinas de ATM no Japão, os levantamentos de dinheiro, é fácil, é multilingue, é rápido, é conveniente. Isso é verdade. Mas pagar com cartão, nas lojas, nos restaurantes e não sei o quê, nem por isso. Alguns até não permitem mesmo. Então isso significa que as pessoas têm que estar preparadas para andar dinheiro, levantar quantidade de dinheiro, estudar a hipótese de se pagam taxas ou não pagam taxas, têm que pensar que tipo de cartão é que levam, etc. Outras coisas que eu acho que acentuam o ponto de é melhor vocês prepararem-se, é melhor vocês terem isto em conta, em vez de simplesmente irem sem terem nada em conta, é as listas que normalmente são compiladas. Neste caso eu tirei isto do Tourist Builder, mas todas as pessoas que trabalham nesta área fazem estas brainstorms. Então agora vamos falar das coisas que os nossos viajantes nos disseram a nós, que são as suas queixas ou os seus reparos. E dizem coisas como táxis, não falam inglês, às vezes não sabem direções, é difícil utilizar os táxis. A lot of walking is required. Temos que andar muito. Sim, o Japão tem. As coisas têm distâncias entre si. Por mais estranho que pareça, elas não estão todas ao lado uma da outra. Isto não é assim tipo Tokyo Tower, Kyoto Imperial Palace, Mount Fuji. Não é bem assim. Nós temos que andar muito. Outra coisa que se queixam e que é perfeitamente legítimo é que barrier free access is not good. Este país é difícil para pessoas de cadeiras de rodas e de mobilidade reduzida. Não é um país, não é impossível, mas não é um país fácil para fazer do ponto de vista do turismo normal. O plastic wrap, os embrulhos em todo o lado. Portanto, como há embrulhos em todo o lado, toda a comida que se compra ready-made, pronta, tem embrulhos. E tudo tem embrulhos. Até a escova de dentes. Quando vocês chegam a um hotel no Japão, eles têm escova de dentes e pasta de dentes e escova de cabelo e tudo lá dentro. E elástico de cabelo e bandana para proteger o cabelo e tudo. Individualmente empacotado em plástico. Então vocês têm um pacote de plástico onde estava uma escova de dentes, um pacote de plástico onde estava uma mini pasta de dentes. Estão a ver a ideia? Então, isto gera muito lixo. E se vocês estiverem a fazer isto na casa bem do hotel, vocês pensam, epá, tanto plástico, desperdício, que poluição e não sei o quê. Mas têm ali o castinho de lixo para pôr. Mas se vocês estiverem na rua, não têm. E tudo, a fruta, está indivíduo. Uma maçãzinha em cada pacotinho. E não é só uma maçãzinha e um pacotinho. É uma maçãzinha que está em volta de uma esferovite, que está dentro de uma caixa de cartão, que está dentro de um papelinho,
que está dentro de um saco de plástico. Há múltiplos pacotes e tudo isto gera lixo. Depois, muitas vezes dizem que o Japão tem regras estranhas, dizem-nos em feedback, os viajantes, e eu vou frisar esta, porque como vocês sabem, que se seguem o meu canal, eu já contei a história dos viajantes que estavam num ryokan comigo e que pisaram o tatami do ryokan com saltos de sapatos, o que é completamente contra a regra do ryokan, e depois eu tive que ficar a arder com a multa. E tive que negociar ali uma maneira de conseguirmos sair daquela situação sem termos todos expulsos, porque senão eles não tinham onde dormir. Enfim, vão ver a história em cima. Existe realmente uma coisa muito bonita no Japão, que é a omotenashi, o conceito que normalmente se traduz por hospitalidade, mas omotenashi não é bem hospitalidade. Omotenashi é prever as necessidades das pessoas antes das pessoas as expressarem, porque se as expressarem já foi tarde demais. Já falhou ali qualquer coisa. Como eu vos disse, vocês têm que encher o copo do vosso colega, do vosso conviva, antes do copo estar vazio e antes dele se lembrar de pedir. Nem vai pedir, aliás, porque pedir já seria rude, já seria mal educado. Então, esta coisa do omotenashi levou os japoneses a criar regras e procedimentos optimizados para responder às necessidades previsíveis das pessoas. Mas isso não é a mesma ideia que têm os ocidentais do que é hospitalidade. E é por isso que está frisado aqui. Isto aparece imenso nas nossas reuniões de brainstorming. Então, tipicamente, os ocidentais, em particular os turistas, acham que os planos devem ser flexíveis, devem ser adaptados às necessidades das pessoas, e isso é que é respeitá-las e ter em conta as suas preferências. Para os japoneses, os planos existirem da melhor maneira possível e serem executados daquela maneira, e não haver alterações à última da hora, e não haver mudanças de horas, e não haver mudanças de percurso, e não haver mudanças de regras, isso é que é atender às pessoas, isso é que é importar-se com as pessoas. Então, normalmente existe uma perspectiva completamente diferente em relação à mesma realidade. Isso são as diferenças culturais. Uma mesma realidade, uma mesma situação, é vista por vezes pelos estrangeiros como sendo inflexível, como sendo demasiado estrita, como sendo até desconfortável, porque identificam estar de férias com estar sem regras. Mas para os japoneses, essa mesma situação, eles veem-na como segura, agradável, bem feita, profissional, porque acham que é isso que é prestar um bom serviço. Então têm perspectivas diferentes acerca da flexibilidade das regras e da lógica. Esta ideia de que estar de férias é estar sem regras é particularmente predominante nos países da Europa Latina, Portugal, Espanha, Itália, um pouco Grécia também, se bem que não tenho cruzado muito com gregos, tenho cruzado muito com israelitas, isso conta como quase Middle East, mas essa ideia de que as coisas têm que se adaptar às nossas necessidades, não somos nós que temos que nos adaptar às regras, é uma coisa que em geral, não é? Estas comunidades, quando estão em passeio, em viagem, projetam. E é uma coisa que choca muito os japoneses, porque para eles é já, não, mas nós temos tudo preparado para vocês e é assim que se faz. Uh, isto é o melhor que nós temos. Então às vezes pode haver essa fricção. Portanto, já sabem que ela existe. A minha recomendação geral é: vocês tenham ideias e objetivos. Depois vão fazer a vossa pesquisa e procurem informações atualizadas. Por exemplo, se vocês procurarem informações sobre o uso de bagagens no Shinkansen, mas a informação for anterior a 2019, não vão ver aquela coisa das bagagens. É importante que a informação seja atualizada. E depois façam o programa de percursos e atividades. Não partam logo para o último. Estão a ver? Isto tem setinhas. Tem uma direção para correr bem. Se quiserem fazer sozinhos, se quiserem fazer comigo, contratem-me, estou cá para vocês. Mas se quiserem fazer sozinhos, eu também não estou a dizer que as pessoas têm que fazer comigo. Se quiserem fazer sozinhas, façam sozinhas. Mas eu recomendo que sigam mais ou menos este alinhamento para as coisas vos correrem bem e terem uma boa estadia, um bom período de estudo, um bom período de trabalho, um bom período de férias, o que vocês forem lá fazer, sejam felizes. Quanto mais bem preparados vocês estiverem, mais felizes vocês vão ser. Se vocês quiserem ajudar este canal a crescer e me a ser feliz, comentem, escrevam coisinhas em baixo, façam perguntas, subscrevam e vejam os vídeos que estão... Oh, bola. Aqui. Eu nunca acerto nisto.
problema do espelho. Vejam os vídeos, comentem, partilhem, participem, façam parte da comunidade. Eu leio todos os vossos comentários, até porque tenho poucos comentários, portanto eu leio todos. Beijocas.